Olá, alunos, bem-vindo à nossa aula 2 seria, né? A respeito de superestrutura ferroviária. Bom, dentro desse tópico de hoje nós abordaremos uma breve revisão do que seria conteúdos que vocês já viram em outras disciplinas, como topografia, um pouquinho em geometria analítica e talvez em álgebra. São conceitos matemáticos que vão ajudar vocês no projeto de superestrutura ferroviária. Bom, aqui nós temos o nosso referencial, basicamente é relacionado à topografia, que é uma das disciplinas que mais é aplicada num projeto geométrico de uma superestrutura ferroviária. O que garante que todo o trecho, todo o projeto ele siga critérios matemáticos, critérios exatos de engenharia para que não ocorra nenhum problema na passagem do trem, que siga em relação ao trem, em relação ao tamanho dos vagões, em relação à velocidade. É importante da topografia para entender o relevo, entender toda a caracterização do material rodante para que o projeto seja adequado às necessidades do trem, no caso da Via Express. Bom, vamos lá, o que é topografia? Bom, topografia nada mais é do que uma ferramenta, né, de medir uma localidade, né? Topos quer dizer lugar, grafia quer dizer medida, então basicamente se mede uma localidade e se obtém pontos de interesse. Pontos de interesse para a humanidade, construir uma cidade, construir uma barragem, construir uma via, posicionar postes de energia, fazer levantamento de adutoras, fazer questão de análise de todo um terreno. E obviamente a superestrutura ferroviária necessita da topografia como sendo a parte executiva preliminar para todo o projeto que vai seguir. Não há como executar uma ferrovia, executar uma grande estrada, sem ter um conhecimento adequado de topografia, porque isso vai resultar em erros, falhas na via e a possibilidade de acidentes. Um projeto topográfico bem feito é um projeto que garante que se ocorram economia, né? Economia de materiais, economia de dinheiro, principalmente no estudo do traçado, onde é a melhor localidade para passar uma via, onde é o melhor lugar para você construir algo. Afinal, ninguém vai querer sair explodindo montanha por aí ou atravessando o rio sem necessidade. Se você não fizer um estudo topográfico, essas coisas podem acontecer e isso pode resultar em perda significativa de dinheiro. Vamos lá então, conceituando, topografia nada mais é do que a medida de um lugar, né? É um estudo que já é feito há muitos e muitos tempos atrás, já desde a época do Antigo Egito já se utilizava conceitos topográficos básicos para se medir a distância entre as pirâmides, medir o posicionamento delas, se utilizava-se uma série de análises, uma série de questões que iam da matemática e às vezes atravessavam até para questões de astronomia, por exemplo, posicionamento de estrelas e tudo mais, e tudo isso de forma a orientar no caso, digamos, os construtores da época, para que eles soubessem se posicionar, onde construir e o que fazer dentro do que eles tinham por interesse. Bom, a importância da definição de escalas e do sistema métrico adequado são inerentes ao estudo da topografia. Afinal, sem ter conhecimento dessa questão matemática mesmo, isso pode causar uma série de problemas. Então, se você estiver trabalhando dentro de escalas, né, é importante conceituar o que são escalas, para que elas servem, que são questões fundamentais dentro da topografia, e o sistema métrico adequado que você estiver trabalhando. Então, se você estiver no nosso continente, no caso aqui no Brasil, tiver em alguns lugares da Europa, você vai utilizar o sistema métrico, né, vai utilizar o sistema no caso em escalas métricas, em metros, quilômetros, por aí vai. Se tiver em outro país, você pode utilizar o sistema de pés, o sistema de milhas. Isso depende da localidade em que você está e da finalidade do seu projeto. Se você estiver trabalhando com um projeto muito grande, não compensa você trabalhar em uma unidade de área, por exemplo, em metros ou centímetros quadrados, metros quadrados. Às vezes é mais interessante utilizar a questão de hectares, de quilômetros quadrados, pode te auxiliar melhor na sua necessidade. Bom, vamos lá. Topografia é útil no cálculo de áreas, principalmente de figuras que não sejam figuras geométricas que já conhecemos, como círculos ou retângulos ou quadrados.
Às vezes você tem uma área toda desnivelada, toda desfigurada, mas que você precisa muito calcular essa área. A topografia pode ser útil nisso. Na elaboração de curvas de nível, né, que nada mais são do que plantas, né, de geometria em que você tem vários níveis, várias alturas, como por exemplo uma montanha. É questão de você desenvolver um perfil topográfico, que seria basicamente um desenho que pode ser relativo a um nível de uma altura, por exemplo, ou você tem toda a elaboração verticalizada de todas as características que influem dentro daquele meio. Bom, como eu já disse, topografia significa o ato de medir um lugar, a fim de se obter coordenadas, contornos, porções. Para a maioria dos projetos se desconsidera a curvatura da Terra, os projetos de engenharia, e a topografia é uma área de estudo que aplica conceitos matemáticos à engenharia, principalmente a geometria analítica e conceitos algébricos. Então, como eu já disse, questões relacionadas a vetores, vocês podem ver aqui questões relacionadas a áreas, relacionada à distância entre dois pontos. Às vezes você precisa fazer uma ponderação de geometria analítica, de álgebra linear, para você poder obter um resultado que você quer. Vamos lá. O uso do sistema métrico decimal para essa disciplina, nós vamos utilizar principalmente o metros, escalas numéricas, extremamente importante. Então 1 para 100, que geralmente é a medida de uma casa, vai ter 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, por aí vai. É necessário utilizar pranchas com informações detalhadas em relação ao seu projeto. E claro, dentro disso você vai ter algumas questões, como por exemplo a Rosa dos Ventos, que vão estar sendo informadas dentro dessa prancha, indicando a localidade. Pode-se utilizar GPS e outras informações cartesianas que possam te alocar na localidade em que você estiver trabalhando. E os relatórios técnicos são designados para explicar tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo feito, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, etapas de execução que vão auxiliar muito na hora de executar o projeto e na hora de você for aprovar esse projeto em alguma prefeitura, em algum governo. Às vezes você precisa de uma licitação, é necessário sempre ter um relatório técnico. Bom, trabalhando com a questão de escalas, nós temos que essa formulazinha aqui, ela vai ajudar muito vocês no momento que vocês forem fazer um projeto, né? Aqui nós temos que a escala em E é designada pela divisão da dimensão gráfica, dimensão no desenho, né? Então você está usando um desenho lá que 1 centímetro equivale a 1 metro, então aqui vai ser 1 para 1, por exemplo. A dimensão real, no caso seria 1 metro, vamos supor, colocou 1 centímetro, está para 1 metro, né? Aqui a gente tem um exemplo. Se num desenho a gente tem 10 centímetros, então para converter na escala, a gente vai colocar 1 é igual a D, no caso, e a gente tem 10 centímetros aqui. Então na escala 1 para 1000, a gente está usando 1 para 1000, esse desenho terá 100 metros em escala real, né? Basta você fazer a ponderação. Então aqui a gente vai ter 1 para 1000 é igual a 10 sobre D. Então, fazendo a questão da álgebra aqui, a regra de 3, a gente vai ter que esse 10 centímetros em escala gráfica vai equivaler na vida real 100 metros na escala real. Bom, a gente tem alguns exemplos clássicos de uso, né, que são, para quem é da área da construção civil, utiliza bastante nas plantas baixas e tudo mais. Então aqui a gente tem plantas de pequenos lotes, geralmente se utiliza escalas de 1 para 100, 1 para 200 para designar o terreno. Detalhes técnicos do terreno, então por exemplo você fez lá uma planta baixa de uma casa, você fez uma zona de corte, você quer trabalhar só com aquele corte, você utiliza uma escala de 1 para 50. Loteamentos urbanos que são já muito superiores, às vezes você tem um loteamento que é enorme, pega por exemplo o jardim ali dos Engás ali, a parte ali do Imperial ali, você quer designar tudo isso em planta, já não dá para usar uma escala 1 para 100, muito menos uma 1 para 50. Então vai se utilizar uma escala que tem uma tendência de ampliação maior, então 1 para 500, 1 para 1000. Aí planta de uma cidade inteira, uma planta de Sinop, por exemplo, você vai ter 1 para 5.000, 1 para 10.000, 1 para 25.000 e assim vai, dependendo da cidade. Se for região metropolitana, isso aqui pode ser bem maior.
E o mapa de um estado, num país, é, no caso você vai ter um tamanho bem maior, bem considerável, um para 200 mil, um para 10 mil, dependendo, um para 10 milhões, né? Um para 200 mil, um para 10 milhões, dependendo do que você quer. E tem só uma figurinha de uma escala gráfica representando, né, que você está variando 10 em 10, no caso a escala seria isso aqui, 10 centímetros, né? Quando você vai fazer um estudo topográfico, por aí vai. É que está em metros, na verdade. Um para 10 metros começa com 10. Não existiria no caso a distância negativa, né? Mas você sabe que está indo de 10 em 10 a sua escala. Bom, trabalhando agora com a conceituação de curvas de nível. Bom, curvas de nível são bastante utilizadas para representar relevos e encontrar valores referentes a altitudes e desníveis, de grande uso em projetos de engenharia. São representadas por curvas paralelas entre si, onde dois pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação. Então vamos lá, a gente tem aqui o desenho de curva de nível, e aqui a gente tem os pontos designados numa planta. Aqui estaria um perfil altimétrico e aqui estaria ele planimetrizado. Aqui nós temos então, seria uma montanha, por exemplo, pegando esse desenho aqui. Então aqui o que ele tinha falado? Que plantas que estão no mesmo nível, então por exemplo está sempre marcando 300, vamos supor, significa que eles estão no mesmo nível em relação à altura, né? 300 metros, por exemplo, ou 100 metros, 200 metros. E os diferentes níveis representam que eles estão em alturas diferentes. É basicamente isso que estava escrito aqui. São essas curvas paralelas, elas são bastante úteis na hora de designar níveis, desníveis, bastante úteis também na hora de você encontrar localidades que você vai ter um vale, em que você vai ter uma área mais acessível, em que você vai ter uma localidade onde você pode ter problemas em períodos de chuva, você pode ter questões que devem ser levadas em consideração em todo o projeto de engenharia civil. Aqui seria um exemplo de carta topográfica, né? Também pode indicar níveis e localidades. Aqui a gente tem o mapa topográfico, né? Que nós temos, é sempre importante ressaltar a escala, a roça dos ventos, que nós temos alguns pontos de interesse como rios, vales, curvas de nível. A gente tem a fonte dela, que é do IBGE. Aqui a gente tem o tipo de coordenada, que é o TM, o fuso horário em que ela se encontra, a localidade. No caso ele marcou como interesse a questão da hidrografia revitorizada dentro das legendas, né? Aqui a gente tem a questão das escalas e tudo mais, os pontos geográficos, e isso é interesse principalmente na hora de você designar os pontos que você tem, o que você quer estudar dentro da sua topografia. Bom, o perfil topográfico é a representação topográfica de uma seção de forma cartográfica a partir da determinação de pontos relativos à altitude. A distância relativa entre os pontos funcionará de forma auxiliar na visualização do nosso perfil. Então aqui a gente tem o perfil topográfico, né? Todo designado, a planta em curvas de nível. Aqui a gente tem uma escala, né? Quanto que está variando. E é bastante interessante na hora de você for designar esse perfil topográfico, né? E sempre manter a proporcionalidade de um para o outro em relação à altura, em relação a distâncias. E é basicamente isso que vai ajudar na hora da gente colocar os nossos pontos, visualizar o desenho, conseguir ter uma boa abrangência. Isso é bastante importante na hora de você for apresentar o seu projeto, né? Se for apresentar ele, por exemplo, para leigos, é interessante que você mostre para uma comunidade como vai funcionar, onde você vai passar o seu projeto, onde vai ser a localidade dos pontos, os desníveis, por que escolher passar por um ponto o seu projeto e não pelo outro. Isso vai te auxiliar bastante nessa hora. Bom, então dentro da topografia a gente vai ter sempre a necessidade de medir ângulos e distâncias, que é referente à planimetria. No caso, quando você tem esse projeto aqui visto por cima mesmo, você está simplesmente avaliando as questões de distâncias, as questões de localidades. Então você tem a planimetria, você está vendo de cima o seu desenho. A sua altimetria, você vai precisar de curvas de nível e um perfil topográfico.
Isso vai te gerar altimetria. E os planos plano e altimétricos é quando você tem as duas questões. Aqui no caso a gente tem um perfil de altimetria, né, que a gente está designando por curvas de níveis, a variação é altimétrica, mas a gente consegue ter também uma noção plan, planimétrica em relação principalmente às distâncias, né, porque a gente tem uma escala aqui do lado, a gente tem tudo isso e dá uma bela noção de uma planialtimetria, né, que você tem tanto a questão da altimétrica quanto planimétrica, né, porque estão vetorizando aqui, a gente tem tanto é, noções aqui para um eixo X quanto para um eixo Y dentro de um plano cartesiano, né? Bom, aqui nós temos, só voltando aqui, a questão planimétrica e altimétrica vai variar conforme a necessidade do seu projeto. Então, o que você busca fazer, o que você busca apresentar, vai ser bastante interessante. Então, se você está simplesmente trabalhando com uma pequena localidade, você pode simplesmente fazer um projeto planimétrico, que você não tem grande alteração da altimetria. Então, você quer só mostrar a distância entre dois pontos, a planimetria pode ser suficiente, mas se você tiver uma região muito com relevo muito acidentado, a questão altimétrica vai ter que ser levada em consideração na medida dessa distância entre desses dois pontos, né? E aí de interesse você utilizar as duas questões dos dois trabalhos, né? Das duas conjunturas de elaboração de uma planta. A gente tem alguns exemplos de equipamentos, existem vários e vários equipamentos que são utilizados na topografia, como estações totais e outros sistemas que utilizam tecnologia de ponta, né? Mas aqui a gente tem alguns equipamentos básicos, como por exemplo trenas, teodolitos, aqui a gente tem o tripé, a gente tem o teodolito, a gente tem níveis, miras, aviões que podem estar sendo utilizados, drones, vantes, veículos aéreos não tripulados, a gente pode utilizar satélites, depende dos seus pontos que você quer localizar e seu GPS, claro, para você se localizar onde você está indo fazer sua medida. Essa questão dos equipamentos vai variar conforme o grau de necessidade da visualização do que você busca encontrar, né? Algumas noções que podem te ajudar bastante são as noções de topografia, relacionadas à matemática básica mesmo, em relação a você encontrar, por exemplo, a área de um lugar, mas você precisa ter esses ângulos aqui. Então, para isso, você pode utilizar questões algébricas, né, as questões de geometria aqui dentro, questões algébricas que vão te ajudar você a encontrar, por exemplo, coordenadas dentro de um triângulo, dentro de um quadrilátero, dentro de uma região. Então, você pode utilizar essa questão. Seno, cosseno, tangente, lei dos senos, lei dos conssenos, que eu acho que quase todos vocês já estão fartos, né, de ver essas relações matemáticas, mas que são bastante úteis. E uma questão interessante em relação à topografia é você sempre, que você for medir um ponto, você sempre prezar pela questão mais fácil, né, mais acessível. Então, se você quer medir, por exemplo, a área desse triângulo aqui, você não vai ficar buscando pontos fora dele, você sempre vai buscar pontos que estejam dentro do interior. E se você quer calcular só a área dele, você não precisa ficar pegando pontos no interior dele, tipo no meio, mas você pega só das extremidades, como os ângulos. Com isso você já pode saber, se você tem dois ângulos, consegue encontrar o outro por essa lei aqui, que toda a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E se for de um quadrilátero, vai ser 360 graus. Você quer encontrar as distâncias, você tem às vezes uma distância só, mas você tem dois ângulos, você consegue encontrar outra e assim uma outra distância. Você tem a lei dos cossenos que também pode estar te ajudando. Tudo isso é bastante interessante porque vocês vão ver que a matemática é muito, muito aplicada mesmo nessas questões práticas. Bom, prosseguindo, a gente pode ter a distância entre dois pontos, que pode ser calculada dentro de um plano cartesiano, né? Acho que vocês já devem ter visto essa equação aqui. Ela ajuda bastante vocês. Então você tem dois pontos, um x1 e um x2, e depois um outro ponto, né, um y1 e y2, em que você faz a distância deles por Pitágoras mesmo, você consegue encontrar a localização dessa distância aqui entre esse ponto P1 aqui, digamos, esse ponto P2.
analisando dessa forma. Bom, é importante sempre estar atento ao sistema angular que você está trabalhando. Então, você está trabalhando com radiano, você está trabalhando com grau, você está trabalhando, ou está trabalhando em uma medida métrica, né? Então, avaliando aqui, nós temos que radiano é o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. A abreviação é rad e é um sistema circular. Bom, e dentro do grau, dividimos uma circunferência em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes é um arco de 1 grau. É o sistema sexagesimal. Então, basicamente, aqui vocês vão estar trabalhando com aquela questão do rad lá, por exemplo, em 2π rad, π sobre 2 rad. E quando você fala, por exemplo, π sobre 2 rad, você está falando em 90 graus. Né? Você tem que avaliar isso aqui dentro do sistema grau como se fosse um relógiozinho, né? Que você tem a variação que você está tendo de 0 a 90 graus, 0 a 45 graus, 0 a 30, 0 a 60 graus. Isso vai ser bastante útil na elaboração do seu projeto. E é interessante você sempre ter isso aqui em mente, né? Que 1 grau é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos e 1 grau é igual a 3.600 segundos, certo? Bom, trabalhando agora um pouquinho com a questão de erro de esfericidade que a gente tem dentro da questão da topografia, é bastante interessante que vocês tenham a ideia, né, que a Terra não é plana. A Terra a gente trabalha com a ideia dela ser uma circunferência, né? Apesar de existir algumas teorias de questões de geodésica e tudo mais que tenta avaliar a Terra mais como ela sendo uma esfera, mais como ela sendo uma figura geométrica, não necessariamente totalmente circular, né? Mas que ela tem alguns pontos de defeito e tal, tudo mais por conta da gravidade, por conta da trajetória que a Terra tem ao redor do Sol. Então, com base nisso, sabendo que nós estamos trabalhando com que a Terra é uma circunferência, arredondando para isso, né? Então, dentro do erro de esfericidade, se a gente fala que a gente tem um ponto AB, né, que é um ponto, digamos, em linha reta, né, um ponto tangente em relação a essa circunferência. E aí nós temos um ponto AF. Só que esse ponto AF ele já está dentro da circunferência. Então, o que a gente está falando? Que AB não é a mesma distância em relação a AF, não é o mesmo comprimento, né? Por mais que às vezes você esteja numa distância muito significativa assim, você pode tentar falar que é a mesma coisa, né? Que tem uma questão do olho humano sempre tentar planificar as coisas. Como, por exemplo, quando você olha para as nuvens e você fala, nossa, essas nuvens estão indo no sentido de encostar na Terra, mas na verdade não, elas mantêm uma distância sempre da Terra devido a esse grau de circunferência. Então aqui a gente tem dentro de um plano topográfico a superfície terrestre e foi localizado aqui, digamos, um teodolito, e aqui foi colocada uma mira. É claro que a gente está trabalhando com uma distância muito, muito grande, então basicamente se você for medir um ponto até o outro dentro de uma sala, talvez isso aqui não fique claro para você. Mas se você for medir, por exemplo, uma pista de um aeroporto, que você tem 800, 1000 metros de distância de uma ponta até a outra da pista, aí você vai ter alguns problemas em relação a essa grau de circunferência. Inclusive você pode encontrar pontos em que você tem uma topografia não tão favorável assim. Aí você pode optar por uma terraplanagem, você pode optar por tentar trabalhar com o terreno, depende da sua necessidade. Mas voltando aqui ao desenho, então nós sabemos que AB não é igual a AF, AB é diferente de AF em relação à distância. Então a gente vai calcular esse erro, que é basicamente essa distância aqui. A gente vai ter aqui AB menos AF, a gente vai calcular essa alturinha aqui. E AB é dado por essa função aqui, R, da circunferência, vezes a tangente desse ângulo alfa, que é a medida de AF, né? AF não é reto, AF é uma circunferência. Então, calculando isso por trigonometria, a gente vai ter que o ponto AF vai ser dado por π da circunferência vezes o raio vezes o alfa sobre 180 graus. Então a gente está passando isso aqui por um valor que está
na questão aqui angular para uma questão geométrica, né? Então o nosso erro vai ser o AB menos o AF. Então a gente vai ter que R vezes a tangente de alfa menos π vezes R vezes alfa sobre 180 graus vai dar esse nosso erro aqui da nossa circunferência em relação à distância de AB e AF. E dessa forma a gente vai perceber que eles não são pontos colineares, ou seja, AB não está sobre AF, mas AB está distante de AF devido à fato de ser uma circunferência. Bom, é de interesse também você sempre notar a questão da transformação, quando necessário, de graus para radiano. Então a gente trouxe aqui um exemplozinho de 180 graus, eu quero saber quanto que isso vale em radiano. Poxa, mas eu sei que 180 graus, 150 graus, quanto que isso vale em radianos? Vale x radianos. Mas a gente sabe que 180 graus vale π rad. Então fazendo uma regrinha de 3 aqui, a gente vai ter 180 vezes x é igual a 150 vezes π rad. Isso aqui é só para indicar que vai sair em rad, né? Não está multiplicando vezes um rad, é só está multiplicando 150 vezes o π, na verdade. E disso a gente vai ter que x é igual a 5 sobre 6 π rad. Aqui a gente tem um outro exemplo. Não, é o mesmo exemplo mesmo. Depois eu arrumo isso aqui. E aqui a gente vai ter a transformação, por exemplo, de um sistema em que você quer saber quantos minutos equivalem a segundos, né? Ou o contrário. Bom, voltando aqui ao nosso exercício, ele pede que a gente transforme 30 graus para minutos. Então, vamos basicamente fazer assim, ó. Nós temos que 30 graus, quanto que isso vai equivaler em minutos? Então, sendo que 1 grau é igual a 60 minutos, 60 minutos, então nós vamos ter que 30 graus é igual a 30 vezes 60, que vai dar 1800. Então nós teremos que 30 graus é igual a 1800 minutos. Fazendo aqui um outro exemplo, nós queremos transformar 2 graus, 2 minutos e 40 segundos, tudo isso em segundos. Então nós vamos ter que 2 graus é igual a 2 vezes 60 minutos, que vai equivaler a 120 minutos. Ok, primeiro nós transformamos tudo isso aqui para minutos. Então nós já temos 20 minutos, então é só somar 120 mais 20, que vai ser sempre trabalhando na mesma unidade. Então minuto com minuto vai gerar minuto, então 140 minutos. Agora nós podemos transformar isso aqui para segundos. Então 140 minutos vezes 60 segundos nós teremos igual a 8.400 segundos. Como nós ainda temos 40 segundos aqui sobrando, basta somar. Nós teremos o resultado de 2 graus, 20 minutos e 40 segundos é igual a 8.440 segundos. Bom, isso aqui vai ser bastante útil na elaboração e na visualização de ângulos. Então nós queremos trabalhar, por exemplo, com um ângulo horizontal. Então nós podemos fazer a projeção desse ângulo em 2 alinhamentos de um terreno, dentro do nosso plano horizontal, obviamente. Então nós temos aqui dentro de um perfil planimétrico, né? Nós temos esse ângulo BAC, melhor dizendo. Nós queremos definir ele, então nós vamos colocar ele dentro desse plano aqui, que poderia ser um plano alfa, por exemplo, e aí a partir disso nós poderíamos encontrar as medidas que nós queremos, né? De distâncias, de alinhamentos, e tudo isso vai ser bastante útil na hora de encontrarmos os ângulos dentro do nosso trabalho. Bom, então aqui nós temos o ângulo horizontal, que é alinhado ao perfil planimétrico. Em relação ao ângulo vertical, por exemplo, nós teríamos um alinhamento dentro de um perfil altimétrico. Bom, então, trabalhando agora com a questão de azimuts, nós temos que ângulos horizontais que têm origem no ponto norte da rosa 200, variando de 0 a 360 graus no sentido horário. O que é um azimute, então? É um ângulo que começa aqui, digamos, no norte e pode variar de 0 a 360 graus, ou seja, uma volta inteira dentro das rosas 200.
E dentro disso nós teremos sempre no sentido horário. Então a gente sempre vai ter, por exemplo, aqui 36 graus. E aí a gente vai sempre trabalhando dentro dessa questão horária. Se ele tiver no outro sentido anti-horário, ele vai ser negativo, vai ser um ângulo negativo. E como varia de 0 a 360 graus, o azimuth, então se nós tivermos um ângulo, por exemplo, de 400 graus, significa que ele andou uma volta inteira, 360 graus, mais 40 graus, correto? 400 menos 360 vai dar igual a 40, então ele andou, digamos, um pouco mais, até aqui assim, digamos, né? Então ele está exatamente aqui no nosso quadrante norte-leste, né? Nordeste. E com base nisso é possível visualizar isso. Bom, mas o azimuth ele é medido sempre em graus, ele não necessariamente leva em consideração a posição. Isso aqui que vai levar em consideração vai ser o rumo. Aqui nós temos o rumo, que são ângulos horizontais que têm origem tanto no norte quanto no sul. Ou seja, se antes no azimuth ele sempre vai começar no norte, ele vai começar no norte ou no sul. E variam em quadrantes, né, como eu tinha falado. Então aqui a gente vai ter o primeiro quadrante, que vai estar no nordeste. Aqui a gente vai ter o segundo quadrante, que vai dar no sudeste. O terceiro que vai dar no sudoeste. O quarto que vai estar no noroeste. Então sempre vai ter a questão do grau, né? Por exemplo, 33 graus, quadrante nordeste, né? Então vai ser e pode variar em qualquer sentido, tanto no positivo quanto no negativo, horário ou anti-horário. Bom, aqui a gente tem um cálculo simples para você calcular a concordância, né? Quando você tem dois azimuths e você quer trabalhar só com um azimuth. Então basicamente você tem que nós temos um azimuth aqui AZIJ e outro que é o AZIK. A gente quer calcular qual que é o azimuth AI, que é a relação entre o K e o J, né? O AI seria esse ângulo interno aqui. Então o AI é basicamente dado pela redução do AZIJ menos o AZIK. E nós teremos agora o nosso ângulo horizontal AI. Bom, agora a gente traz à tona o ângulo vertical, que é medido perpendicularmente ao plano topográfico, do sentido zenital, né? No sentido vertical, dizendo no sentido em relação a um ângulo, por exemplo, de 90 graus e até a inclinação desejada do terreno. Então aqui nós temos um ângulo um ângulo ômega, né? No BAC, e aqui nós temos um outro ângulo B a, por exemplo, alguma outra unidade aqui K, digamos. E aí com base nisso você pode trabalhar com a redução sempre no sentido vertical, ou seja, sempre utilizando uma coordenada, por exemplo, altimétrica para você trabalhar. E aqui esse 90 graus menos Z é para você fazer essa redução para o O, né? Sempre chegar nessa questão, que a somatória dos dois vai ser sempre 90 graus. Grandezas angulares, então nós temos a declinação magnética, nós temos dentro do que seria uma bússola, nós temos a ponta norte e a ponta sul, e aqui a gente tem os tipos de declinação magnética, né, que a gente vai ter a declinação negativa, que vai no sentido anti-horário, ou ocidental, né, declinação positiva que vai no sentido horário ou oriental, e a declinação nula, ou seja, ele está parado em cima do ponto, né, do ponto aqui que seria 0 graus, ou quando você dá uma volta inteira, 360 graus. Corrigindo rumos e azimuths. Isso aqui é uma fórmula de você calcular, por exemplo, você tem um rumo, você quer reduzir para um azimuth. Então, o rumo a gente tem aqui dentro do RV, um rumo vertical, é igual a esse RM aqui, mais ou menos a declinação magnética. Então a gente tem que o sinal mais ou menos vai depender do quadrante ou do rumo magnético e do tipo de declinação, ou seja, conforme a gente viu aqui, negativa ou positiva, né? E o azimuth, por exemplo, você quer calcular um azimuth que esteja, por exemplo, nesse sentido aqui, você quer trazer ele para cá, então se você vai fazer o azimuth menos essa declinação que ele tem, essa declinação horária, e com base nisso você vai ter
seu rumo, né, que você pretende calcular aqui. Dando por exemplo um exemplo, claro, quando você tem um rumo que está indo por exemplo, está indo do 0 graus até uma medida como, por exemplo, 120 graus. Você quer calcular o azimuth dele, você simplesmente pega e faz os 180 graus menos os 120. Você vai calcular o azimuth, que vai ser igual a 60 graus. Se o rumo está no primeiro quadrante, o azimuth é igual ao rumo, que no caso a gente trouxe aqui o quadrante. Então, se o rumo está localizado bem aqui no nosso primeiro quadrante, então nós teremos que o rumo é igual ao azimuth. Se o rumo estiver no segundo quadrante, nós vamos ter que esse rumo é igual a 180 graus menos o ângulo. No caso, se for digamos aqui que seja 90, então aqui vai ser, aqui é 180, aqui vai ser 120. Então 180 menos 120 vai mudar para o primeiro quadrante o azimuth, que vai dar igual a 60 graus. Se estiver no terceiro quadrante, basta você fazer a medida que você tem aqui, então seria 180 graus mais esse valor aqui, digamos, de 50 graus, que você pode fazer a redução dele. Ou basta você fazer 270 graus menos o valor do rumo, que vai te trazer sempre para o primeiro quadrante. E aqui é só fazer 360 graus, se estiver no quarto quadrante, menos o valor do rumo, e você vai ter o seu azimuth. Bom, em relação aos alinhamentos, nós utilizamos o auxílio de estacas para realizar um alinhamento. É executado com base na topografia da localidade e utilizado em estradas, obras de galeria, instalações elétricas, né, nos leões e etc. Instalações de adutoras e tudo mais, barragens, né? E, bom, as estacas, elas podem variar geralmente elas têm a medida fixa de 20 metros, 20 em 20 metros, então a gente tem aqui estaca 0 e aqui estaca 1, a distância entre elas seria de 20 metros. Elas podem ter também uma variação de 5 ou 10 metros, de acordo com o especificado em um relatório, mas elas usualmente sempre vão ter 20 metros. Procurar sempre trabalhar com essa unidade, senão você vai ter que sempre especificar em projeto. Bom, aqui nós temos então, por exemplo, 0 a 1, 20 metros, 1 a 2, 20 metros, 2 a 3, 20 metros. Mas aqui nós temos um ponto de interesse, como por exemplo uma curva, né? Vamos supor. E o que ele vai fazer aqui? 3 a 4 ele tem 20 metros, mas aqui ele não vai ter 20 metros, então aqui ele tem mais 10 metros, por exemplo. Então está na estaca 3 mais 10 metros, esses são os pontos de interesse. Então a gente tem aqui na estaca 1, 20, 40, 60 metros, então vai ter 60 metros mais 10, então nós temos 70 metros, né, do nosso ponto de interesse, que seria estaca 3 vezes 20 mais 10 que sobraram. Bom, estaqueamento. Estacas são unidades de medida de topografia com uma estaca correspondendo à extensão de 20 metros. Quando o ponto a ser identificado não corresponder a uma estaca inteira, sua posição se dará usando a notação A mais B, onde A é a estaca inteira anterior e B é a distância em metros dessa estaca. Então, em estaqueamento a gente tem a parte inteira mais uma parte fracionada, conforme foi mostrado anteriormente. Fazendo um exemplo aqui para estaqueamento, se no determinado ponto que está 433,15 metros de distância do início, que é o PP, né, o primeiro ponto de alinhamento, ou seja, 433,15 metros da estaca 0, a estaca correspondente a esse ponto será 21 mais 13,15. Bom, e como é que eu sei isso? Bom, basta calcular basicamente dividindo esse 433,15 por 20. Quando você fizer isso na sua calculadora, vai ter que dar 21 estacas, né, 21,06575. Pegando a parte inteira e deixando de lado a parte fracionada, você vai ter 21 estacas inteiras, mais o que sobrou. E agora a gente tem que transformar isso aqui para uma parte métrica, né?
Então basicamente você vai pegar esse 0,675 vezes 20, que vai ser igual a 13,15 metros. Ou seja, a gente tem 21 estacas inteiras mais o que sobrou, 13,15 metros. Dentro do exemplo 2, no estaqueamento, se nós temos um ponto que está na estaca 203 mais 1 do alinhamento, e o ponto B, o ponto A está nessa posição e o ponto B está a 120,0 metros antes do ponto A, em relação ao mesmo alinhamento, qual é a estaca do ponto B? Bom, primeiramente, transformar tudo isso aqui em metros, né? Como a gente está em estaca. Então a gente tem 203, que é a estaca, mais 1 metro sobrando. Então 203 vezes 20 mais 1 vai dar 4.061 metros. 4.061 menos 120, nós vamos ter igual a 3.941 metros. Esse 120 é onde está o ponto B. E lembrando que ele falou que o ponto B está 120 metros antes do ponto A. Então a gente quer saber essa distância. Então a gente pegou 4.061 menos 120, a gente sabe a distância de A até B. Mas a gente quer saber qual é a estaca do ponto B. Como a gente já tem essa distância, então basta que nós façamos 3.941 dividido por 20, que é a distância usual de uma estaca, até a outra estaca, que vai ser igual a 197,05. Bom, esse 197 é a estaca em que ele está posicionado. Então cabe destacar que a gente vai trabalhar com o valor inteiro, né? Então se você fizer o cálculo pelo contrário, você vai chegar 197 vezes 20 vai ser a distância em metros, então vai ser 3.940 metros, mais vai dar 3.940 1941, né? Melhor dizendo. Mas como a gente trabalha com a questão inteira, né? Questão métrica, então a gente vai ter que estar posicionado na estaca 197 mais 1. Ou bastava você pegar 197, separar a parte inteira, como eu falei aqui anteriormente, e a parte fracionária. Depois é só pegar a parte fracionária e multiplicar por 20, que você vai ter o valor de 1, ou seja, está na estaca 197 mais 1 metro que sobrou. E é isso, pessoal, nos vemos na próxima aula e muito obrigado pela participação de vocês.